Muita gente chama de levitas aqueles que tocam instrumentos, que são músicos hoje na igreja, que cantam, que louvam. E muita gente muito orgulhosa me diz: eu sou levita na casa do Senhor, porque eu canto, porque eu toco. Isso não tem nada a ver, isso não tem base bíblica nenhuma, pelo menos na doutrina cristã. Olhe para mim, não esqueça que nós somos cristãos, nós somos a igreja de Cristo. Se você não conhece, Yeshua HaMashiach é o nome dele em hebraico, vai dizer Jesus Cristo em português. E nós precisamos entender que existe a doutrina cristã. Sim, existe toda a cultura judaica, o culto judaico, o serviço, o sacerdócio levítico, que é sombra daquilo que haveria de acontecer e, lógico, simboliza coisas preciosas, simbolizam coisas preciosas para nós. E disso nós podemos tirar lições espirituais, aplicações da vida espiritual, principalmente com toda essa representação de ritualística, de sacrifícios de animais, enfim, de aparatos, de mobília, de tabernáculo, da Mishkan, enfim, tudo isso é precioso, mas nós somos da Brit Hadashah, a nova aliança em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, através da sua ação gloriosa sacerdotal, como sumo sacerdote, como Kohen Gadol, nós pelo seu sangue somos redimidos e somos todos nós real sacerdócio. Então não há espaço para o serviço levítico dentro da igreja de Cristo. Embora do Levítico nós vamos tirar, como eu falei, vários exemplos, simbologias, porém esse sacerdócio acabou, com Cristo acabou, terminou, não serve mais para nós. Nós precisamos analisar como que esse processo santo de selecionar homens para o serviço demandava muita santidade. Nós reconhecemos que esse sacerdócio demandava doutrina, organização, serviços específicos, e todos os descendentes de Levi. Para quem não sabe, Levi era filho de Jacó, e aí vem uma descendência, vem avançando essa descendência, até chegar em Moshe, que é Moisés, e Aaron, aqui está escrito em hebraico Aaron, que seria Arão em português. Nós sabemos que tanto Aaron como Moisés e Miriam eram filhos de Arão e Joquebede. Você precisa ler isso no livro de Êxodo. E eles eram levitas, E aí vem uma descendência, eles saem para o deserto e Moisés recebe a ordenança de que de Aaron se levantasse o sacerdócio. Aqueles que iriam trabalhar na Mishkan, iriam trabalhar na tenda, iriam fazer sacrifícios, iriam se dedicar à música também. A música, não esqueça que nem todos os levitas eram músicos, por favor, nem todos os levitas eram músicos. Havia levitas que iriam fazer vários serviços, como também nem todos os levitas eram sacerdotes em si. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. E, lógico, havia músicos de outras tribos. Por exemplo, Davi era da tribo de Yehudá, a tribo de Judá. E Davi era inspirado pelo Espírito, ele compôs salmos, você vai ver muito Mismor le Davi, em hebraico, Mismor le Davi, cântico de Davi. Mismor le Davi começa. E temos muitos salmos inspirados, e Davi tocava, cantava inspirado pelo poder de Deus, ao ponto de expulsar o demônio do próprio rei Saul. Gente, então temos muita gente que era inspirada pelo Espírito, tocava, compunha, fazia instrumentos, mas não era necessariamente da tribo de Levi. Tá bom? Então, vamos analisar isso aqui, porque há muita gente que se confunde. Então, por favor, já eu posso te falar, descarte a ideia de que há levitas no meio da igreja. Tire esse título, isso não serve mais. Não serve mais, pelo menos para nós. Serve no sentido de simbologia, repito, não se espante quando digo não serve mais. Não serve a ritualística, não serve o cerimonial judaico, isso não serve mais para nós, porque Cristo, Yeshua morreu, Cristo entregou seu sangue, Cristo, ele é o nosso intermediador, ele é o nosso caminho para a glória dos céus, ele nos liga ao Pai, ele é o nosso sumo sacerdote. Olha o que diz em Hebreus,
Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 7. Leia, por favor. Hebreus 7, você vai ver como há uma revelação santa através do escritor de Hebreus, que eu pessoalmente creio que é Paulo. Não haveria outro rabino tão estruturado no conhecimento da lei para ensinar os hebreus, a não ser o próprio Paulo. Mas não sabemos em si. E diz claramente aqui em Hebreus capítulo 7. Você vai ver toda a estrutura de Hebreus 7, você vai ver principalmente aqui no versículo 12 em diante. Anotei aqui. Olha, diz aqui. Pois quando se muda, no versículo 12 do capítulo 7, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Então aqui está começando a declarar, peraí, o nosso sacerdócio não tem nada a ver com o Levítico, por quê? Porque foi mudado o sacerdócio também, a estrutura de toda essa ritualística da lei, certo? Por quê? Porque o próprio Yeshua não era da tribo de Levi, Jesus Cristo não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Olha o 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal. Aqui o escritor está chamando a lei judaica, a lei de rituais, de machos cabrios e toda aquela estruturação que, é lógico, foi santa e exemplo espiritual para nós, mas para nós não serve mais. Não serve, ele chama de carnal. Mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo Levi? Não, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior, acaba a anterior, né? E por causa da sua fraqueza e inutilidade. Claro que sim. Há preceitos espirituais, morais dentro da lei? Claro que sim, mas toda essa ritualística é inútil. Vou te dar um exemplo. Se alguém peca hoje em dia, e ele lê lá isso, que se alguém pegar, trará um cordeiro e degolará o cordeiro. Se ele está se sentindo pecador, ele vai lá, compra um cordeiro e degola o cordeiro no quintal da casa dele, ou leva diante do pastor e degola o cordeiro e derrama o sangue. Pronto, ele está perdoado. Isso é inútil para nós. Não serve mais. E qualquer tipo de ritualística que é especificamente para o sacerdócio levítico, para Israel, o povo cumprir como judeus. Então, para nós, o sacrifício de Cristo cobriu tudo isso. E esse sacerdócio é o sacerdócio santo segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho falado em outros estudos sobre o sacerdócio santo de Melquisedeque, e você vai aprender muitíssimo com isso, porque é necessário despertar e conhecer essas profundezas para que possamos saborear a sã doutrina. Você precisa compreender isso. Inclusive, te convido, sempre dou um pause aqui, e te convido para estudar conosco, universidadedoreino.com. Venha conhecer a palavra de uma forma mais estrutural e, ao mesmo tempo, profunda, segundo os preceitos judaicos. Eu não sou judeu, querido, eu não sou judeu, nem quero judaizar ninguém. Eu quero conhecer toda a estrutura da palavra no hebraico, no conhecimento, para fortalecer a sã doutrina cristã. Muita gente quer queimar, né, o Primeiro Testamento. Acabou, terminou. Não, Senhor, é a palavra de Deus. Desde Gênesis, que é o primeiro livro, Bereshit, vamos avançando até Malaquias, todos esses profetas, todos os escritos, a Tanakh em si, que seria Torá, Nevi'im, Ketuvim, que seria o compêndio desses livros sagrados, são importantíssimos para nós, para entendermos a dimensão espiritual daquilo que viria através de Yeshua HaMashiach. Gente, você compreende isso? Não fique bitolado, porque existe o cristianismo bitolado, isso não é bom. Por exemplo, a igreja romana, preste atenção, a igreja romana, ela se cristianizou de uma forma tão religiosa e tão maligna que ela levantou a Inquisição, ela mandou matar judeus, ela começou a fazer atrocidades, queimar gente na fogueira em nome de Cristo, com a cruz de Cristo. É por isso que muitos judeus detestam esse cristianismo.
E isso eu digo com razão. Por quê? Porque isso é fanatismo religioso. Essa ação de cristianizar religiosamente a humanidade é algo maluco, doido, que só trouxe mortandade e guerras. Isso não serve. Então a igreja romana é um mau exemplo e ao mesmo tempo um bom exemplo de coisas malignas que podem se fazer em nome de Cristo. Então queimaram escritos da Torá, queimaram muita coisa preciosa para acabar com o povo judeu. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Isso é absurdo. Então tem gente que odeia toda a estrutura do judaísmo. Não, nós amamos. Por quê? Porque ali é a oliveira onde nós fomos enxertados. Eles estão cegos porque estão com o véu de Moisés ainda. Paulo ensina muito claramente isso nas suas epístolas. E um dia vão despertar e reconhecer a Yeshua como Salvador. Mas Deus tem aliança com esse povo e guardará o seu povo Israel. E eles estarão juntamente com a igreja, preste atenção, juntamente com a igreja, como essa realeza sacerdotal. Eles vão ainda compreender. Isso é um tema escatológico e podemos falar muito mais disso para frente, tá bom? Então, nós temos a estrutura de Levi. Como é uma simbologia, como é um exemplo, um tipo de igreja que nos dá exemplo, precisamos analisar e estudar o sacerdócio levítico. Claro, precisamos estudar. Por quê? Porque ali vamos tirar exemplos preciosos para nós como igreja. Tá bom? Então, está entendido de que o sacerdócio levítico caducou, segundo Hebreus, capítulo 7. Quem são os sacerdotes hoje em dia? Somos nós, toda a igreja. Muita gente pensa, outro erro, muita gente pensa que os sacerdotes somente são os pastores. Aonde está na Bíblia? Me conte, por favor, onde está esse versículo, onde está esse livro que diz que somente os pastores, os bispos são sacerdotes. Querido, eu sou pastor. E uma coisa que eu nunca vou aceitar é manipulação de coisa errada, de invenções que são criadas pela cúpula de muitas denominações aí que são impérios praticamente e fazem para manipular o povo. Não, Senhor, não existe nenhum versículo que diga que os pastores, os santos apóstolos são os sacerdotes. Não, toda vez que fala de sacerdote, fala de toda a igreja. Toda a igreja, os salvos em Cristo, somos real sacerdócio. Leia lá em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, 2,5 e 2,9. Olha o que diz no 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual para seres do quê? Sacerdócio santo. Então, toda a igreja edificada como pedras vivas se estrutura para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, não é mais sacrifícios carnais com sangue, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus levantou a sua igreja agora toda, do menor ao maior, todos são sacerdócio santo, santo sacerdócio, tá bom? Há muita gente que fala assim, vai ter reunião dos sacerdotes, é a reunião dos pastores, eu sou sacerdote na casa do Senhor. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito, se referindo logicamente aos pastores, à liderança? Não tem nada a ver. Todos, você se converteu hoje, recebeu a Cristo no seu coração, bem-vindo, você já é sacerdócio santo, aleluia. Olha o que diz no versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 2. Vós, está falando de todos, vós, está falando para a igreja ali. Porém sois raça eleita, sacerdócio real. Ah, meu Deus, cara, não é sacerdócio levítico, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, essa é a igreja, a fim de que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu Deus, aí está a grande revelação de que toda a igreja é sacerdócio. Quando a igreja é levantada, quando a igreja já está grei santa diante do Eterno, ali em Apocalipse 1:6, 5:10, 26, a igreja é levantada como sacerdócio.
os que realmente reconheceram a Cristo como Salvador. Aqueles que realmente exerceram e cumpriram a função de igreja aqui na Terra. Tá bom? Há muitas teorias escatológicas em relação a isso, porém, há um grupo que será seleto como igreja, como real sacerdócio. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos ver como esse sacerdócio agora levítico, através de Arão, se subdividia. Preste atenção nesse desenho. Temos aqui a palavra Kehat, temos aqui a palavra Gershon e a palavra Merari. São 3 nomes. Kehat é um nome Coat, porque Arão teve 3 filhos. Você pode confirmar isso em Números capítulo 4. Leia Números capítulo 4 completinho para poder entender aquilo que eu estou falando. Tá bom? Aqui me falta tempo. Coat, Gerson e Merari, 3 filhos. Aí então temos essa palavra Kehat, que vai significar algo aliançado, algo que está numa assembleia onde há pessoas reunidas. Kehat. Os coatitas eram descendentes de Coate e era um tipo, né, de levita. Temos também Gerson, que seria Gershon. Gershon, também filho de Arão. Gersonitas, também um tipo de levita, né? E temos Merari, temos os Meraritas. Em hebraico fica Kehati, Gershoni e Merari. Seria coatitas, Gersonitas e Merari. Então, temos ali, e toda a estrutura sacerdotal levítica subdividida em 3 alas, 3 partes. Você pode confirmar isso em Números 4. Por que eu fiz 3 desenhos aqui como exemplo? Porque os coatitas tinham a função de carregar a mobília, tanto o candelabro, o altar do incenso, a romabrítica, a arca da aliança, elas eram forradas. Leia lá em Números 4 como era um processo santo de cobrir com um pano azul, colocar em varais, envolver esses instrumentos e carregar num ombro. Somente os coatitas lidavam com as coisas santas dentro do lugar ali da Mishkan. Eles carregavam num ombro todas essas coisas, a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães, a própria menorá, não podia ser carregada de qualquer maneira, nem em carroça. Lembra da história de Davi, quando mandou trazer a arca que estava vindo numa carroça? Deus se irou e com certeza ali houve uma reprovação, porque a arca não podia ser carregada com carroça. Agora já para os gersonitas foram dadas carroças e eles lidavam com as cortinas aqui, ó, cortina. Você vai ver em Números 4, vamos ver os versículos aqui em Números 4, especificamente, como eles estavam subdivididos. Olha o que diz Números 4, quando fala dos coatitas, queriam carregar as coisas santas. Números 4, versículo 4. Este serviço dos filhos de Coate, esse é o serviço, né, dos filhos de Coate, os coatitas. Na tenda da congregação, eles carregarão as coisas santíssimas. As coisas santíssimas. Olha o que diz aqui no versículo 24 de Números 4:24, sempre no capítulo 4, tá? E diz assim: e esse é o serviço das famílias dos gersonitas para servir, levar as cargas, levarão as cortinas do tabernáculo, toda a cobertura. Você sabia que havia pele de texugo, havia cortinas cor de púrpura, de linho azul. Era uma estrutura, meu Deus, coisa preciosa e simbólica. Nós estamos gravando a matéria do tabernáculo, tá bom? Temos outras matérias já na nossa plataforma sobre o peitoral, sobre as vestes do sacerdócio, tudo isso nós já temos, mas estamos gravando a matéria só do tabernáculo, coisa preciosa. E vamos falar sobre esse assunto com mais detalhes, mas isso está sendo gravado. Estamos gravando. E agora temos aí as cortinas, toda a estruturação. E agora do Zimerari, no versículo 31 do capítulo 4 de Números, diz assim: isso será o que é da obrigação de levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, isso é para Merari, tábua do tabernáculo, os varais, as colunas, as bases, ou seja, toda a estrutura. Então,
A Mishká tinha um esqueleto com estrutura, com coluna, com base, com argola, com tudo. Os meraritas carregavam isso aí. Todas as cortinas, toda a decoração, toda a pele, a cobertura, era os gersonitas que carregavam. Gersonitas. E a mobília específica do lugar santo e do lugar santíssimo era carregada no ombro. Olha o que diz aqui em Números, capítulo 7:7. Vou começar aqui no 7, tá? Diz que foram dadas 2 carroças com 4 bois específicos, e isso é algo muito simbólico, para eles carregarem as cortinas. Para os meraritas foram dadas 4 carroças e 8 bois. 4 carroças e 8 bois. Isso também é algo simbólico, os números são simbólicos também. Isso está em Números 7 e 8. Só que para os coatitas foi dada a ordem para carregar no ombro. Número 7 e 9 diz: carregarão no ombro. Vou dar uma pincelada aqui. Os coatitas simbolizam todos aqueles que exercem funções na casa do Senhor, ou no ministério, ou especificamente na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, que carregam ministérios no ombro. Poderíamos dizer assim que são os homens que têm mais compromisso, que estão mais na frente no ministério, como por exemplo apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Temos os 5 dons ministeriais, os que ensinam, os que levam a carga mais pesada. As cortinas, que seria carregada pelos gersonitas, pode simbolizar tudo aquilo que é estruturação de decoração, aquilo que é visível dentro da igreja, serviços que aparecem, ornamentação. O que é ornamentação espiritual? Não estou falando só de cortinas que ficam na janela do prédio da igreja. Não estou falando do prédio aqui, não. Estou falando de algo espiritual. Cortinas podem simbolizar o que? Isso é algo muito precioso. Nós estamos trabalhando nessa matéria e você vai se impressionar. Te convido para estudar conosco. E temos também as colunas, a estruturação. O que significa? O que é a estruturação das colunas para a igreja hoje em dia? Quem são essas pessoas que carregam as colunas? Estão trazendo bases, estão trazendo o esqueleto? Quem são os que trabalham na igreja hoje em dia? Então podemos tirar algumas ideias disso aqui. Só que o Levítico, literalmente exercido com toda a ritualística, acabou, caducou, terminou para nós, não serve mais. Porém, o exemplo espiritual, o modelo espiritual, toda essa exemplificação, que era literal, serve para uma aplicação para a nossa vida, eleva o espiritual conhecimento. E lógico, vamos nos santificar e vamos ter exemplos, tipos de pessoas, simbologia, desde Gênesis até Malaquias. Por isso, a palavra de Deus não passa, ela não precisa se atualizar, ela somente precisa ser aplicada ao tempo de hoje. E nós estamos no tempo da igreja lavada e redimida com o seu sangue. Então nós precisamos entender que somos todos sacerdotes, sacerdócio santo, segundo Yeshua HaMashiach, segundo Jesus Cristo, nessa ordem santa, que é a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio santo do nosso Salvador. Então, por favor, quando você queira tratar um músico, não diga para ele você é levita, porque isso não tem nada, mais nada a ver. Que o Senhor nos guarde como igreja, principalmente nesse tempo onde há tanta bagunça e tanta, não tem outra palavra, ignorância daquilo que é doutrina da palavra de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Se você quer conhecer mais, repito, convido você para estudar conosco. Se esse vídeo te edificou, dê um like, deixe um comentário e se inscreva para que possamos estar aprendendo muito mais. Um abraço e um beijo no seu coração.